essa maquininha aqui. Peraí, TV. Jorge está gravando. Tá gravando, Jorge? Tá. Então vamos embora. Eu apertei o botão aqui, está gravando. Depois, como é que eu faço para enviar para vocês aí? Eu não sei. Não, fica no próprio Skype, fica gravado, entendeu? Você não precisa se preocupar, não. Aí eu salvo ele para minha memória e da minha memória eu jogo para o YouTube. Tá? Assim que eu faço. Tá? Ok. Agora, então, a prece hoje foi a dona Cláudia, que a gente está com saudades. Ela falou que ela ia fazer. Posso fazer uma perguntinha antes da prece? Pode. Se porventura cair aqui a minha internet, como é que fica a gravação? Tem que ligar de novo, entendeu? Reativar de novo. Mas geralmente quando está gravando... fazer a ligação aqui, o Wi-Fi com o computador, para evitar isso. Pudemos, então? Vou fazer a prece. Deixa eu desligar meu microfone. Neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, fechando nossos olhos e entrando em conexão com o nosso Mestre querido e amado Mestre Jesus, pedindo que nos ajude nesse momento, nesse nosso estudo de hoje, no estudo do Evangelho, e que nossos mentores espirituais estejam presentes conosco, para nos orientar também, nos ajudando também nesse estudo, que a gente possa estar cada vez mais evoluindo e aprendendo, adquirindo mais experiência, mais conhecimento e podendo também ajudar outras pessoas que estiverem precisando, né, no nosso auxílio, naquilo que a gente tiver ao nosso alcance, poder ajudar outras pessoas que precisam também do conhecimento. Então, que nós estejamos abertos para aprender e que toda a egrégora espiritual esteja, nesse momento, nos protegendo de influências negativas para que nada possa atrapalhar o nosso estudo no dia de hoje. Agradecendo a Deus por esse momento e por essa oportunidade, peço ao Mestre Jesus que dê início ao nosso estudo no dia de hoje. Que tudo esteja na vontade do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tá? Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Eu acho que eu estou sem imagem, né, Elisa? Então, a apresentação do livro é com você. Hoje é o Novo Testamento, certo? Será que a Elisa saiu? Certo, não saí. Estava abrindo o microfone. É o Novo Testamento, tá? Quem não tiver o Novo Testamento do Haroldo Dutra pode usar a Bíblia. Nós vamos hoje estudar Mateus. E nós estamos no capítulo 26 de Mateus. No versículo 68, né, que é o último versículo do texto, né, diante do 68, né? Isso aí. Quer que leia? É do 66 para baixo, Elisa. 66? 26, 66, tá? Eu ia ler do 64, mas se quer do 66... Então, tudo bem, pode ser do 64 também. Bom, vamos lá. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, todavia eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece?
Em resposta, eles disseram: é culpado de morte. Então cuspiram no seu rosto, esmurraram-no, outros o esbofetearam, dizendo: profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Então nós, né, paramos no 68, mas vamos ver o 66 e o 68, né? Esses 3 versículos, tá? Nós estamos vendo assim algo acontecer, né? E parece que nós temos que trazer para o dia de hoje, né? Nós estamos aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre que o sumo sacerdote está precisando de 2, né, testemunhas para poder levá-lo, né, à condenação. Conseguiu aquelas 2 falsas testemunhas, né? Mas mesmo assim, depois ele acha que Jesus blasfema. Se houvesse, nesse caso, a blasfêmia, né, que é o falar algo fora das leis, né, que ferisse as leis de Moisés, no caso, né, também não havia nem necessidade dessas 2 testemunhas. É o que ele falou antes aqui, né? Não tem necessidade mais de testemunhas. Mas ele pergunta a todo mundo: o que vos parece? Eles disseram: é culpado de morte. Então, cuspiram no rosto, esmurraram, desbofetearam. Nós comentamos sobre isso na quinzena passada. Que toda vez, né, que nós estamos fazendo algo contra o Evangelho, nós estamos repetindo essas agressões, né? E depois ele vai falar, dizendo: profetiza para nós, Cristo, quem é que te bateu? E nós vamos ver que é tipo assim, uma brincadeira, quando a criança, né, está brincando uma com a outra, empurra para cá, empurra para lá, quem te empurrou, quem te bateu? Nós conseguimos continuar o quê? Crianças, vendo isso aqui, espirituais, tá brincando com uma realidade. O Cristo é uma realidade, conforme é falado o tempo todo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós fazemos algo de errado, nós estamos tomando essa atitude assim, principalmente quem já tem a consciência. Profetiza para nós, quem é que te bateu? Então, uma coisa bem infantil. E esses 3 últimos versículos, nós vamos ver assim uma passagem que a gente pode ver assim 3 coisas que acontecem muito ainda hoje em relação a isso. A primeira coisa é a incompreensão espiritual da humanidade. Naquela época, eles estavam muito presos ainda às leis mosaicas. 2000 anos se passaram. Nós utilizamos também algumas leis mosaicas, principalmente os 10 mandamentos, que é lei divina. As outras leis não, são leis jurídicas, né, de relacionamento entre os homens. E, né, o que acontece? Por falta de espiritualização da humanidade, nós ainda continuamos pegando as coisas ao pé da letra. Nós não prestamos atenção no que está por trás da letra. E o Paulo avisa isso. Numa das cartas dele. A letra mata, o espírito vivifica, né? E fizeram isso, mesmo com Paulo fazendo isso, chamando a atenção para isso, nós, tá? Falam nós que nesses 2000 anos, qualquer um de nós aqui pode ter sido aí um pastor, um padre, né? Alguém ligado à religião, e levando tudo para o sentido da letra, tá? Esquecendo do fundo, da realidade. Porque Jesus não veio falar para o corpo físico, não veio falar para o encarnado em si. Veio falar para o espírito encarnado, para que ele se melhore e pare com essa, né, tantas reencarnações dolorosas. Isso deve ser muito doloroso para os espíritos superiores nos ver repetindo e não aprendendo as lições que nos são oferecidas em todo o tempo, todos os tempos, as oportunidades que surgem a gente joga fora
Então, nós vemos aí, né, uma das coisas que ainda continua naquela época, eles liam Moisés e não compreendiam. Quem já leu, de novo, oh, meu Deus do céu, o livro Paulo Estevam, vai reparar que Saulo, que é o Paulo, né? Saulo lia e interpretava as leis de Moisés de uma forma. E Estevão lia as mesmas leis, tá? E interpretava totalmente diferente. Estevão lia, tá? Lia com os olhos do Espírito. E os outros liam com os olhos do homem, do encarnado. Continua acontecendo, né, Afrânio? Oh, exatamente o que eu estou falando. Há 2000 anos continua a falta de espiritualização da humanidade. Não estou falando de meia dúzia, não. E nós mesmos. Por causa de interesses também, né? Porque as vírgulas são mudadas ao dom de quem quiser, né? É só trocar uma vírgula, né? E essas vírgulas fazem bastante diferença e continuam fazendo isso como se estivessem negociando o poder que teriam mudando isso, né? Mas é isso aí. Por quê? Porque eles fazem essa questão tanta de ficar na letra. Porque em cima da letra foram criados os dogmas das igrejas. Tá? As igrejas têm a sua... por exemplo, a Santíssima Trindade é criada em cima da letra. O batismo, como é que fala? Essas coisas que existem nas igrejas, né? Que eu nem sou sacramentos, eu não sou nem muito ligado, que eu não frequentei igreja nenhuma, tá? Eu fui batizado na católica, mas passava na porta dela de vez em quando. Eu não sei porque eu nunca tive curiosidade muito de entrar. Então, em cima disso foram criados toda essa confusão. Com o quê? Querendo adquirir o poder, o homem no poder, já que ele não conseguia por outros meios, na política, nos quartéis, no exército e tal. Então, vou por aqui. Né? Pessoas inteligentes. Tá? E continuo manipulando a grande massa. Isso hoje nós vemos muito. Por isso que Kardec falam, né, que traz para nós a fé raciocinada. O que nos fala, o que eu estou falando aqui deve ser raciocinado. Posso estar falando alguma coisa errada. Não sou perfeito. Tá? Então me corrijam até peço. Mas deixa que eu não vou ficar com raiva, não. Tá? Vou só jogar um tijolo por aqui na cabeça da pessoa. Tá? Brincadeira. Então, tá, essa aí foi uma das revelações que revelou o que esses homens estavam fazendo com Cristo. Eles estiveram junto do Cristo. As próprias duas testemunhas que testemunharam contra ele falaram sobre a questão de, olha, o que condenou ele foram essas duas testemunhas falando, esse homem falou que ia derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Ele estava falando sobre o quê? Seu desencarne, sua crucificação, que Jesus estava falando, e que 3 dias após ele se materializaria e estaria entre nós. O tempo que ele colocava ali, tá? Era um corpo. E é um templo sagrado do nosso corpo. Afrânio, é porque também eles achavam que tudo era milagre, né? Tinha que acontecer um milagre. E o Kardec, ele veio mostrar para a gente que não existe isso. Que tudo é provado cientificamente. Milagres não existe, exatamente. Né? Esse negócio de mistério, não existe derrogação das leis divinas. Só pode acontecer dentro das leis e se Deus permitir. Nada acontece sem a permissão de Deus. Sim, né? sim. É isso aí. Bom, a segunda coisa que ele... Uma pergunta para você. Todos esses espíritos da época de Jesus, todos eles ainda não aprenderam nada? Ainda estão aqui com a gente? Ainda estão encarnando? Não, né? Bom, você já deu a resposta da tua pergunta. Eu não vou responder, não. Estão aqui com a gente? Porque tanto tempo já era para ter aprendido. Era.
Era. Mas a sede do poder, né? Ou então também, né, a pequenez também, às vezes, do espírito, né? Em se apoiar em quem está no poder, ficar ali junto para tipo uma autodefesa, uma proteção, né? Não querer para, entendeu? Então é aquela música, né? Povo, vida de gado, né? Povo feliz, tá? Não, eu não acho que a maioria de nós estava lá ou estava por perto. Já estamos aí há muito tempo, porque para ter alguma compreensão do Evangelho, da forma que nós conversamos, não é a primeira vez que nós temos contato com o Evangelho. Podemos não nos ter aprofundado em outras épocas. Mas o contato não é o primeiro, senão nós teremos uma dificuldade enorme também dessa compreensão. É muito difícil mesmo. Tá? A pessoa acha que ser cristão é botar uma Bíblia debaixo do braço, tá? Ir lá assistir o culto, louvar, cantar, aquela louvação. É isso? Não beber. Não, bebida não, mas falar mal dos outros, crítica, etc., um monte de coisa pode. Bebida não. Cigarro nem pensar, essas coisas assim. Né? Ou então aquele outro também que nós temos, que vai à missa todo domingo, depois se confessa com o padre e está tudo bem. Né? Paga umas Ave Maria, mas pede uma ajuda lá, dá uma cesta básica e acha que está negociando, né? É uma negociata. Por quê? Não é que eles têm culpa disso, não. Ninguém tem culpa disso. Foi ensinado isso. Agora, quando o espírito chega a um ponto que ele começa a achar que isso já não lhe satisfaz, o que é que acontece muito? Começa a procurar outras religiões. Sai daqui para ali, até se encontrar. A maioria de nós espíritas, né, já andou em vários outros casos, várias outras religiões, ou doutrinas, ou credos. Né? Já foi lá no budismo, já foi lá não sei aonde, não é isso? No Rosa Cruz, etc. Já foi na Umbanda, né? E aí não estava encontrando. Acaba vindo aqui e a grande parte encontra aquilo que realmente o que anseia, que são o quê? Esclarecimento. A Frane, outra pergunta para você. Hoje eu estou cheia de perguntas. Nossa O Senhora. que o espiritismo... Peraí, você já entendeu que você estava nesse rolo lá, né? E está aí ainda. Tá? E a gente estava lá e a gente tacou pedra na cruz. Botei chiclete na cruz, né? Como fala. Isso. Olha só, dentro do espiritismo, quando, há muitos anos atrás, quando minha avó falava de espiritismo, homossexualidade era extremamente errado, até dentro do espiritismo. Hoje em dia, como é que ela é vista? O Haroldo Dutra tem uma... Entre os... Eu, particularmente, não tenho nada contra. Eu acho que cada um com seu cada um. Eu acho que o que vale é o espírito. Mas, né, a bondade da pessoa. Exatamente. Eu acho que isso aí é uma coisa que, veja bem, nós, com o conhecimento que nós sabemos das reencarnações, tá? Nós sabemos de várias coisas que acontecem com o espírito, não cabe a nós julgamento nenhum, e sim apoio, tá? Que é um espírito como nós. Assim como a pessoa busca esse lado aí seu, uns de nós roubam, outros mentem, não é isso? Então, o espírito em si, nós espíritos em si, somos espíritos doentes, endividados, porque em busca da cura. Então, nós temos que ver qualquer irmão, tá? Qualquer irmão, nós temos que ver justamente como nós, como um espírito necessitado. E respeitar. A Frane não tem uma palestra sobre isso na internet? Do Haroldo Dutra. Não, é só 10 a 14 minutos. O Haroldo Dutra tem a pessoa lá do Centro Maria Angélica, lá no Recreio, aquela senhora, aquela loura, esqueci o nome dela. Pô, que mulher, né? Inteligentíssima. Parabéns para ela. Puxa vida, quando eu vejo ela também fazer palestra, eu não estou lembrando o nome dela. Mas o Haroldo Dutra responde, Consuelo, com toda a precisão essa pergunta. A Elisa lembrou bem aí. Tá? É que não tem muito a ver com o estudo de hoje, né, Frane? Não, é só uma curiosidade, porque as pessoas... Tudo muda, né? Tudo muda. A mulher era tratada mal, não davam importância para ela na época da Bíblia, né? Nada do que ela fazia, nada do que ela falava tinha importância. Quer dizer, tudo mudou.
Sim, tudo mudou, mas a gente não mudou, Consuelo. Não, eu sei, eu estou perguntando, dentro do espiritismo, isso se mudou alguma coisa em algumas coisas? É isso que eu estou perguntando. Assiste essa palestra que a gente está falando. Assiste essa depois palestra. A gente conversa. Tá, depois você passa o nome para mim, para eu procurar. Então. Haroldo Dutra, agora é o assunto, eu acho que é sobre isso mesmo que ele fala lá na palestra. Se eu colocar Haroldo Dutra no YouTube, vai aparecer um monte de palestra. Você vai eu vou procurar ela para você. Eu vou procurar ela para você e passar ela para você. Pode ter certeza, tá? Eu procuro mais tarde, amanhã eu te passo. O link, obrigada, Fran. Tá porque eu fico falando assim que, né, há tantas mudanças no mundo que... Não, mas isso não é mudança. Outra coisa, Consuelo, você falou uma coisa aí, mas na Bíblia, quem manda realmente são as mulheres. No Antigo Testamento, as mulheres que mandam. Há esse ditado do machismo, mas se a gente for reparar, os reis, lá, os juízes, sempre havia uma influência enorme da mulher, ou uma participação enorme dela. Tá? O próprio Jacó e Raquel, tá? Que é o pai dos 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Tá? Ele casou com 4. Somente quando ele conseguiu casar com a Raquel, que era a mesma preterida dele, tá? Ela, inclusive, morre no parto do segundo filho, que o primeiro foi José e o segundo Benjamim, né? Nós vamos notar que a Raquel, o tempo todo, ele vivia para Raquel. E o tempo todo era uma pessoa muito boa também, tá? E ele não era. Jacó não era essas coisas, não. Ela, de uma certa forma, tinha uma influência tão grande sobre ele. Está lá no tal. Eva teve influência sobre Adão, no simbolismo aí de fugir do paraíso. E a gente vai ver isso aí, tá? Então a mulher nunca foi tão fraca assim, não. Maria e José, gente. Mulher forte, Maria. Olha só que espírito elevado, ela mostrou para todo mundo que se faz, a vontade do Senhor. Se houve realmente crítica que ela teve um filho virgem, ela suportou na boa. Passou por cima de todo mundo moralmente. Então, a mulher não é ser frágil que a gente pensa, né? Fora as outras coisas, a gente vai ficar aqui contando coisas, né? Vamos, né, pensar o seguinte, que a história do machismo, tá, não é totalmente assim como a gente pensa que vê. Tá? Há um certo machismo, sim, mas há uma grande influência, muita força das mulheres na Bíblia. Né, principalmente quando os homens, né, iam lidar com uma alma, assim, uma mulher evoluída, a alma mesmo, a influência dela era muito grande em tudo que acontecia. Ruth, o caso de Ruth, uma história linda também de Ruth. Esther, né? Esther salvou a nação hebreia. Olha só. Então, tá, vamos ver na Bíblia a mulher como alguém de muita força. Muita força. Certo? Bom, vamos voltar ao nosso assunto agora, tá, Consuelo? Ok. Tá bom? Desculpa aí. Não, pode perguntar, não tem problema não. Isso aí dá uma palestra boa, essa mulher, viu? Nós falamos que esses 3 versículos traziam 3 coisas para a gente que ainda continua hoje. Falando do primeiro, que foi a compreensão espiritual dos homens. O segundo é a intolerância, que ainda hoje é característica nas religiões. A minha religião é melhor que a tua, a minha casa é melhor que a tua, a minha igreja é melhor que a tua. Né? Essa intolerância é totalmente o quê? Está sendo intolerante com o próprio Cristo. Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se ele não consegue amar o próximo, como ele consegue se amar? E amar a Deus. E as intolerâncias continuam. A busca pelo poder está aí. A gente vê hoje uma busca enorme pelo poder. Né? Porque um visa realmente derrubar o outro e se fortalecer. Não há aquele negócio, vamos buscar o poder para ajudar o próximo, ajudar os outros, não. Então, essa intolerância continua. Por quê?
aquela maldade que havia naqueles corações, ainda tem muito no nosso. Tem uma limpeza e uma faxina que a gente é um ranço, como fala a Joana de Anjos, ela usa a palavra atavismo. E um atavismo coletivo. Ele não é individual. Tá? A gente parece, eu sou espírita. Ó, espiritismo é rótulo. Doutrina espírita é rótulo. Tá? Qualquer tipo de religião é rótulo. Porque a religião, tá, que leva a Deus, qual é? É o amor. O amor não tem quatro paredes, não tem nada organizado. Aquele que muito ama, até o caso, né, na época, um pouquinho antes do Cristo, dos dois sábios, que o cara queria gozar os sábios, o Shammai e o Hillel, né, e foi em cima do Shammai e disse, hoje eu vou tirar onda com o Shammai. Era um dos grandes sábios, um grande mestre da época em Israel. Chega lá, o Shammai, me fala tudo que está dentro da Bíblia em apenas 1 minuto. Boa noite, Carol. E o Shammai era meio bravo, meio explosivo. Boa noite, pessoal. O Shammai, falta agora ele. A intenção dele era desequilibrar os caras, né? Os mestres. Chegou no Hillel. Oi, boa noite. Assim, o tempo que o cara tinha para falar sobre o que estava na Bíblia era justamente assim. Ele ficava com a perna em quatro, né? Que nem a gente faz quando bebia, né? Ninguém bebe mais, não é isso? Para ver se estava bêbado ou não, fica com a perna em quatro aí, né? E foi lá no Hillel. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, pisca aqui. Tá legal? Então, foram lá no Hillel, chegaram para o Hillel e falou a mesma coisa. Hillel, eu vou ficar aqui numa posição, botar meu pé aqui assim, vou ficar tipo fazendo um 4 com a perna, e até eu abaixar o pé no chão, quando eu cansar, me fala tudo que está na Bíblia. Aí ele foi, botou, o Hillel ficou olhando para ele, baixou o pé, e aí? O Hillel, amor. Pô, mas Hillel, tá tanta coisa escrita aí, tanto que você vem falar essa palavrinha, amor? Ele precisa disso aí não, basta amar. A resposta de Hillel. Essa resposta foi dada há 2050 anos atrás, 2100 anos atrás. E nós não aprendemos com o Hillel. Olha só, ele não aprendeu com Jesus, que ele viveu antes de Jesus. O Hillel, inclusive, é o fundador do grupo dos fariseus, tá? Do Farush. Só que aí, a ideia do Hillel era uma. Depois eles se modificaram, né? Que é o que a gente está lendo aqui, sobre a questão da incompreensão espiritual das coisas, dos dogmatismos, né? Das intolerâncias dogmáticas, etc. Tá? Então, nós vamos falar agora da terceira coisa. Falamos duas. Incompreensão espiritual, intolerância, que é aquela característica até hoje das religiões. Vamos agora falar, né, de Jesus vendo isso, tolerante, né, triste. Por quê? Ele ali demonstrou, mais uma vez, que o perdão também é uma palavra-chave para a humanidade. Ele mostrou humildade, em momento algum sentiu ferido, orgulho ferido, que é quando nós nos sentimos agredidos, é porque nosso orgulho foi ferido. Então, Jesus está mostrando ali que a humildade, que aquela lei do olho por olho, dente por dente, que Moisés colocou, já estava com a data de validade vencida. Já devíamos partir para a lei do amor, da lei do perdão, etc., né? E, principalmente isso, a lei do exemplo, que ele demonstrou ali naquele momento, certo? Perdão, exemplo, tolerância, paciência, compreensão, porque ele estava diante de crianças espirituais como nós ainda somos. É aquela velha história que ele na cruz fala, Pai, perdoa-lhes, eles ainda não sabem, eles não sabem o que fazem. De certa forma, nós estamos aprendendo ainda a fazer alguma coisa mesmo. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre esses 3 versículos? Eu gostaria, sim, rapidinho. Pode falar. Referenciando aí o que você citou aí da incompreensão, voltando dos pontos e vírgulas que foi citados, isso é no meio ambiente natural nosso, aqui da vida física,
dá uma demanda muito grande em relação à interpretação, tá? Mas se a gente arrematar, a gente volta lá para trás. Você citou lá o Jacó, a Raquel e as outras meninas lá, e mais períodos mais recuados, chegando até Abraão. Você vê que a fonte de informação cultural, vou citar assim, para a grande maioria das pessoas, não chegava, mas a pequenos grupos. Então, os profetas, que eram os médiuns da época, né, esses detinham, quer dizer, detinham não, eram inspirados, hoje nós sabemos que havia sintonia dos bem-aventurados, eles atribuíam a Deus, enfim, entre outras coisas. E jogava a informação para despertar o povo. A grande maioria daquele povo lá é simples, ignorante, é o que a gente aprende mediante a estudo, tá? E a intolerância, toda ela, você falou do Eliel aí, do grupo fariseu, mas mesmo, quer dizer, essa intolerância aí, porque o povo, como não tinha cultura, é o que eles viam e tomavam as devidas decisões. Aí vamos chegar agora o período que a gente está estudando aqui, do 66 e do 67, até, vamos botar o 65, né? Você blasfemou, e o pessoal lá perguntando a ele para que ele assim o dissesse. Como é que iria fazer uma narrativa diante daquelas criaturas endurecidas que não iriam compreender o que ele ia falar? Ia adiantar alguma coisa? Não. Na verdade, não ia adiantar. Então, como aí até a Consuelo colocou, mas esse pessoal que viveu na época de Jesus está no meio da gente até hoje, e se o povo veio já antes, foram expulsos de outras constelações para chegar em Capela veio expulso para cá, e ainda vão ser expulsos da Terra para outro lugar? Tem essa falange aí pesada aí que está criando aos montes. Está dando para pegar? Então, essa incompreensão é a questão cultural. O que o Afrânio acabou de falar, né? Das rotulações e das questões dos dogmas. O homem, nós, criamos. O dogma, eu acho. Eu acho que tem que ser assim. Ninguém acha nada. Hoje a gente tem que entender isso, tá? A gente tem que baixar a nossa bola e recolhemos a nossa insignificância, porque vai dar isso aí que está dando aí aqui no nosso país. Tá? Que vivemos isso. Eu vou parar, eu vou fechar agora. Então, a alma de bom senso vai prevalecer realmente é o amor. São os atos dignos, a compreensão, o entendimento. É o que o Kardec, ou melhor, os espíritos utilizando, né? Sintonizado com o Kardec, com o médio do terceiro período que vem aí, né? Porque Jesus referenciou o primeiro período, ele trouxe o segundo, o terceiro período, né? Que agora, com o Kardec, ele vai avançar esse terceiro período, e alinhados, os espíritos disseram assim, o desenvolvimento do senso moral. Enquanto nós não desenvolvermos esse senso nosso, nós vamos continuar ainda cometendo esses atos de compreensão, não vou respeitar o próximo, eu vou ser intolerante. Eu enviei hoje para o grupo Maria Vaz, eu envio sempre para Maria Vaz, a maioria tem acesso lá no grupo Maria Vaz, a uma mensagem com relação ao respeito. Não é? Então, se o profissional não respeita o seu cliente, fica uma situação difícil. E da mesma forma, você, cliente, agenda um horário e não respeita ele. Então, passa por onde? Eu entendo assim. Eu desassocio, porque a falta do moral, porque o moral a gente acha que é aquela educação cultural de escolar, não é, tá? Eu paro aí, tá? E deixo a janela aberta para a gente chegar. Por isso que eles pegaram lá 2 camaradas obtusos,
já com cabeça feita, para armar um esquema para descer a lenha. Desculpa aí a linguagem vulgar. Só. Não, mas é por aí mesmo, né? Estou falando a linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Tá, nós continuamos. Agora eu fiquei preocupado com esse médio do terceiro período aí, Jorge, porque eu estou reprovado lá no primeiro ainda. Ah, tá. Deixa eu então falar. É a questão da sintonia. Eu não fui, eu dicotomizei. É a sintonia, porque o Kardec era alinhado com as entidades, né, benfeitoras, que tinha acesso a ele com maior facilidade. E os médios do futuro, não haverá mais essas manifestações como há nas mesas, né? É muito bem lembrado, obrigado, tá? Nas manifestações de mesa. Isso vai, com o tempo, vai sendo diluído, vai modificando. E o Kardec, para mim, é essa referência. Olha, o Isaías era assim, o Jeremias era assim, né? Um outro que ninguém fala muito, Ezequiel. Vamos tirar o Sócrates. Vamos para o Platão, aí a gente chega ao Gesiel, tá? E entre outros. Esses estavam alinhados, porque uma boa radiação mental e afinizados, que eram almas do bem. É isso que eu quis, eu não abri. Obrigado aí por você me salvar. Pois é, o Kardec, sem ser médico, como a gente fala, né, foi o melhor médico que já existiu. Ele recebeu o Espírito de verdade, sem manifestação nenhuma, só na inspiração. Quem quiser ver isso, vai em Obras Póstumas, da FEB, que o da outros editores não tem. Na última página, tem uma historinha de uma menina que vai procurar ele na casa dele, não encontra, e fala que é a média de desprendimento, de desdobramento, desculpe. Desdobramento. A Gabi fala para ela, já que você se desdobra, fique aí à vontade, vamos fazer uma peça. Vai lá ver onde ele está. Ele está nesse endereço. Ela foi, se desdobrou, chegou lá, tomou um susto. Só viu estrelas, né? Tá lá ela falando isso. Aí disse que tinha um mais importante de todos que mostrou para ela a palavra Evangelho, um livro com a palavra Evangelho. Ela não compreendeu nada, foi embora. Porque o Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos aí, ele ia para uma casa dele que tinha numa vila, a Vila Secur, que era um silêncio total, para se inspirar e passar para nós. E quem ia lá? As grandes almas, os grandes espíritos passar para ele. Sim, tem uma... Né? Nada. Esse é o médio do futuro. Só que, Jorge, eu estou reprovado lá atrás, tá? Eu ainda não consegui passar no primeiro. Eu acho que vou ter que ir planeta, né? Para começar lá atrás. Bom, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Ninguém fala nada? Todo mundo falou em médio futuro, ficou todo mundo... Vamos passar agora para o item muito interessante, que eu sei que não vai acabar hoje, a gente começa ele hoje, tá? E a gente acaba na próxima semana, na próxima quinzena, aliás, né? Que se chama o finalzinho do capítulo 26. Tá, até me preocupa, porque está acabando o Evangelho, só falta esse pedacinho, mais 2 capítulos. Em breve, né? Talvez, sei lá, daqui quantos meses nós vamos acabar. Eu pensei que não fosse acabar nunca, mas está acabando. Né? Vamos ler então, Elisa, o capítulo 26 e versículos de meia... Estou procurando aqui, não estou conseguindo. 69, né? 69 em diante. Só uma coisinha, tá, gente? Nós começamos esse estudo no dia 16 de março de 2015, tá? Do Evangelho de Mateus. Então nós já temos 6 anos nesse Evangelho. Tá? Mas é só que, veja bem, não acabou ainda porque é quinzenal o estudo. Se fosse semanal, já teria acabado há bastante tempo, tá? E essa é a folha do Boa Nova e do Consolador. É do 69? Do 69? Tá. O 69 é o 75, porque nós vamos fazer um estudo em cima de toda essa passagem, que se chama a negação de Pedro, ou aqui como está aqui nas 3 negações de Pedro, né? Aquele velho que nós até comentamos um pouquinho já desse estudo na aula de quarta-feira do Livro dos Espíritos. Daquela questão que nós não somos o que sentimos, não somos o que pensamos,
Somos que sentimos, que a gente acha que pensa que é e não é. Foi o assunto de quarta-feira, mais ou menos. Né? Mas vamos lá. Então, as 3 negações de Pedro, tá, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Também está em Marcos, capítulo 14, versículo 66 e 72. Também está em Lucas, no capítulo 22, versículos de 54 a 62. E em João, no capítulo 18, versículos de 15 a 27. Mas nós vamos... Deixa eu falar só uma coisa. Quando todo mundo viu o Pedro negando, falou, essa eu vou anotar, essa eu vou escrever, senão... todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem isso, viu? Bom, vamos de Mateus 26, versículo 69. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio interior da residência, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo em direção ao pórtico, outra criada o viu e diz aos que estavam ali: Este estava com Jesus de Nazareno. E novamente negou com juramento: Não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam de pé disseram a Pedro: Verdadeiramente, tu também estavas entre eles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar que não conhecia o homem. E imediatamente um galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo, chorou amargamente. Olha só, essa aqui é uma passagem do Evangelho que todo mundo conhece, que é muito falada, né? A negação de Pedro. Aqui está as 3 negações, que negou 3 vezes, né? E isso Jesus já tinha falado antes. Tá? Antes de entrar no livro Boa Nova, tá? Que é no capítulo 26 do Boa Nova, tá? O Humberto de Campos colheu um monte de dados no mundo espiritual e trouxe para a gente, né? Que enriquece muito essa passagem. Mas essa questão do... A gente vê aqui um monte de coisinha legal, mas o final é o que assim que chama a atenção. Que está lá no final assim, e saindo, chorou amargamente. Lá no finalzinho do versículo 7,5. Durante 3 anos, Pedro se preparou, não só ele, Jesus preparou uma equipe enorme. Depois nós vamos saber também, através do Humberto de Campos, que teve os 500 da Galileia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história dos 500 da Galileia. Né? Já eram outros espíritos, além dos apóstolos, tá? Além de outros que eles também já tinham fumado, né? Jesus já tinha colocado para fazer também uma caminhada, digamos assim, né? Né? Ensinando o evangelho para todos, aquele povo daquela época. E Jesus preparou muita gente, muitos foram preparados. E essa página que também está no Boa Nova 500 da Galileia, é muito importante a gente ler. E até tem a ver um pouco com a pergunta da Consuelo. Aqueles 500, Consuelo, então, esses conseguiram pegar a mensagem naquela época, cresceram. E lá na página fala que até hoje... Hein? Não, foram mais. Né? Eu estou falando dessa turma. Né? Você tem 100 mil alunos, mas 500, né? Fica tinindo, você vai se sentir feliz, né? Aí tem os outros que foram mais ou menos, né? Deixa eu ver, está com a lição. Os 500 da Galileia, o livro Boa Nova está aqui na minha mão. A lição de 29, tá, desse livro aqui. E Jesus pede a eles, tá, no último encontro que houve, está no Atos dos Apóstolos também, e eles se propõem a ajudar o mestre. E até hoje, fala aqui no livro, até hoje eles reencarnam entre nós, em diversas posições, para nos ajudar. São os missionários que surgem do nada aí. Né? Então, Pedro se preparou, Jesus a vida inteira,
Os 3 anos falou o tempo todo, vigia, ora, se cuida, se prepara, porque, preste bem atenção, nós não temos hora para ser provado. As provações são a toda hora, não é marcado com antecipação. Você amanhã vai passar por uma situação difícil, não. Você pode passar agora, pode passar daqui a um mês. Então, Jesus o tempo todo falou sobre essa questão, vigiar e orar. Sobre a preparação. Falou também para Pedro, né? E Pedro, né? Não conseguiu, né? Assim como nós também ainda estamos ainda um pouco fracos, né? Não conseguimos ter essa força, né? Essa vontade, né? De vencer isso. E no final, quando Pedro nega Jesus, né? Que o galo canta, ou seja, o galo canta, é aquele sentido que nós falamos, né? O galo quando canta lá na roça é para despertar. Olha só, o galo está aí cantando aí, no sentido do animalzinho que está feliz da vida, de amanhecer, que o galo canta sempre já ao amanhecer, não. Esse despertar aí é o despertar do espírito mesmo. O livro Boa Nova vai nos mostrar isso aí, tá? Daqui a pouco a gente começa a ler, se der tempo, já são 8h14. Então, o galo canta para Pedro, canta para nós também, nos desperta, geralmente o quê? Após as provações, né? Porque nos alerta que nós passamos por aquilo, porque erramos aqui, vacilamos ali, não prestamos atenção naquilo, não demos muita bola para, né? Aí a gente é que nem a questão da mãe. Meu filho, não faça isso. Meu filho, cuidado. Minha mãe é chata, minha mãe. Aí depois a gente quebra a cara e, meu Deus do céu, minha mãe bem que me avisou. Então o galo canta, está nessa situação aí, tá? Quando a gente quebra a cara e realmente reconhece, né, que não está legal, que a gente está passando por uma situação merecida porque nós agimos errado, né? Isso aí é realmente, tá? É o despertar, o espírito desperta, né? E bota lá no final, tá assim, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro lembrou disso e fala, e saindo, ele teve que sair de si mesmo. Então vamos ler agora no capítulo 26, ele teve que sair de si. Porque aquele Pedro, ali naquele momento, ele acabou. É a questão do homem velho e do homem novo de Paulo. Teve que sair. Chorou amargamente. Porque ele viu que, sei lá, vamos supor que Pedro tivesse 40 anos, que durante 40 anos, tá, ele viveu de uma forma que aqueles 3 anos que ele viveu com Jesus foram suficientes para mudá-lo, mas ele ainda teve que, de novo, passar por uma situação que não havia essa necessidade. Então, esse sair aqui do Pedro, tá, é um novo homem surgindo. Chora amargamente, porque, né, o que passou para trás, tá, o fez sofrer muito. Ele vai passar por outros lances agora, vai sofrer, vai ser crucificado, enterrado de cabeça para baixo, até o final da vida dele, mas agora ele é outro homem. Ele é um homem que está disposto a defender a verdade, a defender ele, espírito, até o fim. É um homem espiritual, é um novo homem. O homem velho é um homem carne, um homem matéria. O homem novo é um homem espiritual. A Joana gosta muito de falar isso. Só que a Joana ainda coloca esse homem novo primeiro como é que ela fala, né? Na forma dela, o intelectual, mas ela fala em latim, né? O homem intelectus, depois sim, o homem spiritus, né? Ela ainda faz essa divisão. E antes daquele homem velho, depois do homem velho, ainda tem 2, para chegar ao homem espírito, ainda tem a passagem no meio pelo homem intelectus, né? Pedro aqui usou também o intelecto. Usou o que ele aprendeu com Jesus. E despertou. Nós vamos ver que Pedro, a partir desse momento, é outro homem. Não é aquele resmungão, aquele brigão, né? Aquele afoito que estava ao lado de Jesus, não. Ele é outra pessoa.
Vamos ler o livro do Paulo Estevam, tem uma passagem dele que está no Atos dos Apóstolos também, tá? Da briga dele, que Paulo aparentemente o insultou, né? O pessoal acha isso, e ele fala, não. Ele estava errado mesmo, fala, não, eu reconheço que estou errado, né? E ali evitou até uma briga entre os primeiros cristãos. Então, tem os detalhes que não é o nosso caso de estudo aqui agora, livro Paulo Estevam. Por isso que eu falo, gente, leia Paulo Estevam. Eu vou falar isso aqui, quem já leu sabe o que eu estou falando. Né? Bom, e alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Alguém saiu de si aí neste momento agora, vendo Pedro? Não? Ninguém? Essa mudança, só um minutinho, essa mudança de Pedro é exatamente o que Deus espera de nós. Está inspirada, minha filha? Aí, ô Jorge, médio do terceiro milênio. É isso aí. Não. É o que Deus espera de nós, que a gente saia dessa casca grossa e... O nome disso aí, Elisa, também, de Pedro, essa relação de Pedro, que nós estamos fazendo aqui também, se chama consciência educada. Esses 3 anos serviu para que Pedro educasse a sua consciência. Ele fracassou, caiu, mas o quê? Levantou e depois disso, né? É o que é isso aí que Deus espera da gente. Largar essa armadura, esse homem velho, esse homem matéria. Um novo homem espírito. Não significa também, né, que aí o pessoal na Idade Média levou para outros. Ai, meu Deus, será que eu caí de novo? Gente, eu caí de novo ou a Frane que está congelado? O Afrânio que congelou. Porque eu já congelei uma vez hoje. Tem que ver. Oi? Saiu da geladeira. Oi? Você estava congelado. É o frio. Voltou? Voltou. Então, beleza. Então, essa questão aí desse homem velho, eu até esqueci o que eu estava falando. Eu tomei um suco sem escritório. Cadê você? É isso aí. Né? Nós estamos aqui também nos congelando. Porque veja bem o que acontece nisso aí. Uma coisa muito importante. Se a gente conseguir nessa vida aí, por menor que seja essa mudança ou essas mudanças, tá? Esse sair de nós aí, nós vamos ter uma vida no mundo espiritual mais fácil, porque é sinal que nós já estamos aprendendo a viver como espíritos, né? Viver como somos espíritos, né? E uma preparação até melhor para uma próxima reencarnação, que nós já conseguimos um degrauzinho isso aí. É muito importante. É como falava aquele seu Jorge lá do Maria Vaz, o Jorge, o artista plástico, se o esperto soubesse que fazer o bem faz bem, ele seria mais esperto ainda fazendo o bem, né? Ele tinha um trocadilho assim, né? Que era muito interessante. A gente vai vendo as coisas e tem que pegar mesmo, é bom para a gente. De novo, pergunta 625, falando na quarta, né? Modelo e guia. Tá? É para copiar mesmo e seguir. A Consuelo queria falar alguma coisa. Fala, Consuelo. Fala. Não, eu queria falar. Quando Pedro ele nega, né, Jesus, eu acho que somos nós, né? É o retrato da gente nas ações que nós fazemos de errado, tudo que a gente faz de errado, né? Na vida, maltratando as pessoas, não dando atenção às pessoas, não somos gentis, não somos respeitosos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a falta de respeito, né? A gente não consegue amar, mas pelo menos vamos tentar respeitar, né? E quando a gente falta com respeito, falta com gentileza, eu acho que a gente está negando Jesus, né? Qualquer religião que você tenha nessa hora, você negou tudo, todos os ensinamentos, né? Todo o aprendizado que você vem fazendo, quando você falta com isso, né? Eu acho que essa negação de Pedro é a nossa negação que nos dizemos cristãos, seja de que religião for, quando nós faltamos com respeito, faltamos com gentileza, faltamos com caridade, ou o que seja, né? O mínimo possível para ser chamado de ser humano, né? Eu acho que é isso. É isso aí, a negação. Agora, o que o Pedro fez é o que nós devemos fazer. Como nós ainda não sabemos, né? Temos essa consciência que nós não somos perfeitos, né? É sair de nós.
É o chorar amargamente. Ou seja, puxa, errei de novo, mas vou consertar. É a consciência já evangélica. Você ser educada pelo evangelho. Aí vamos corrigir o erro. É isso aí mesmo, professor. Você está totalmente correta, tá? A única coisa que eu mudo aí na falação da Consuelo, acha não, é. É isso mesmo, exatamente. Bom, gente, eu passei para vocês uma página do Boa Nova. Do Consolador também, né? Eu queria saber qual foi a pergunta do Consolador que eu falei, que eu não anotei aqui. 314, 315 e 320. Olha só, eu abri em cima, tá? Não sabia, tá? Não abri em cima. É uma coisa assim meio... Não sei o que é que acontece às vezes. Seu Roberto que gosta disso. O Roberto não está aí hoje, né? Não. O Roberto gosta de ver, que eu abro a página em cima sem querer. Veja bem, primeiro vamos ler. No Boa Nova tem dois parágrafos últimos da lição 25, que é o famoso lava-pé que Jesus fez, tá? Lavou os pés dos discípulos, né? Os discípulos não queriam que ele lavasse os pés deles, porque lavar o pé era uma coisa que aconteceria com o ser mais desclassificado dentro de uma casa. Tá? O escravo mais, entendeu? Mas assim, não era um servo, não, era um escravo lá, né? A ele era dada essa função do lava-pé, ou seja, dentro da nossa conceituação, né? Olha só, alguém bem, né, desprestigiado, vamos falar assim, para não falar bobagem, né? E Jesus se coloca nesse lugar. Os apóstolos não queriam essa lavagem de pés. Aí vamos ler aqui só os dois parágrafos do Boa Nova, depois vamos ler sobre essa questão no Consolador. E a negação de Pedro, capítulo que não vai dar hoje, não. Começa no parágrafo, nesse instante, os apóstolos... Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água purificada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos, ante protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior sempre será aquele que se faz sinceramente menor de todos. Bom, gente, quando eu chegar de Caxias amanhã... É brincadeira. Então, essa questão do lava-pé, né? Tira uma foto que eu quero ver. Ninguém vai nem querer olhar para a cor do meu pé. Lavar, então, Deus me livre. Ai. Gente, então, a Jesus faz esse... Agora vamos para o Consolador, tá? Ler essas 3 perguntas, que é referente a isso aí, para depois a gente entender, na aula que vem, a questão da negação de Pedro, onde começa o problema dessa negação de Pedro, tá? Foi nessa lava-pés aí. Só que nós não vamos falar sobre isso hoje, que não vai dar tempo, tá? Já são 8h27. Dá tempo da gente ler as perguntas? Eu acho que nem para isso dá. Mas vamos ler só 314. Vamos ler. Então tá. Livro Consolador, pergunta 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? E a resposta? Pode dar. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã
O maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Bom, essa resposta aí não precisa de muito comentário, né? Que é o que Jesus já fala antes aqui no livro. Né? Aquele que se fizer o menor, para Deus é o maior. Voltamos ao qual o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando nós amamos o próximo, tá? Nós estamos amando a Deus e essa decisão nossa nos torna também, que nós fomos capazes, essa humildade nossa nos torna também capazes de realmente nós nos amamos, sabe? Que esse sentimento já nos pertence, digamos assim, já está dentro de nós. Nós já crescemos o suficiente para isso. Porque para fazer isso aí, cadê o orgulho, a vaidade? É isso? Cadê, digamos assim, a questão da tolerância, da incompreensão? Tudo isso vai entrar nisso aí. São coisas tudo que para nós já está passada, já não existe mais. Quando nós nos entregarmos, eu falo nos entregarmos, porque eu sei que isso não vai ser para agora, né? Dessa forma, nós vamos viver em uma paz de consciência tão grande, uma felicidade tão grande, e realmente nós vamos alcançar esse alto amor que nós tanto procuramos. Só que nós não vamos achar ele em nós, vamos achar no outro. Chico Xavier, gente, é o maior exemplo disso. Chico Xavier ficava preocupado até em ofender alguém, assim, numa mínima coisa. Ele realmente fazia as coisas com muito amor, esquecia dele para os outros. E ele vivia em paz, tanto que o que mostra que ele vivia em paz é a sintonia dele com os espíritos superiores, lá. Receber todos esses livros aí, com todas essas informações, numa boa, né? Porque ele se colocava numa faixa de equilíbrio total. Ele já estava nessa situação do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Bom, eu acho que deu a hora, né, Liz? É melhor a gente na semana que vem voltar nos dois, voltar nessa questão do lava-pé para chegar na negação de Pedro. Começa aqui a questão do Pedro, tá? Ou seja, vinha de anos mesmo. Mesmo os 3 anos que ele estava com Jesus, a gente vai notar que ele ainda era o Pedro, não era o Pedro velho, não era o novo Pedro. Tá? Vai ficar para a semana que vem mesmo. Eu acho que não chegamos onde era para chegar, mas deu para, né, conversar um pouquinho, né? Uma boa noite para todos. Alguém quer comentar alguma coisa? A prece já foi gravada no início, né? Então, se você quiser já desligar aí. Vai esperar a prece? Vai esperar a prece, não? Você já teve a prece do início, pode botar também a do final, né? Vamos fazer então a prece. Ninguém quer comentar mais nada? Tá todo mundo tanto frio assim que até comentando a língua pode ir lá, né? Mas vou. Verdade. Então vamos lá, gente. Vamos lá. É Claudinha. Vamos lá, Cláudia. Então vamos fechar nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. E agradecendo, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo, por essa oportunidade maravilhosa que foi esse ensinamento do Evangelho de Mateus no dia de hoje, nos mostrando que precisamos ter mais tolerância, aprender a amar a nós, ao próximo e a Ti, Senhor, que nós nos amando e amando ao próximo, nós estamos Te amando também, porque vai Te alegrar tudo isso que a gente estiver fazendo ao nosso próximo. Então, que a gente possa estar ajudando a nós e ao nosso próximo, fazendo o nosso trabalho de amor, de caridade, de humildade, com todos esses irmãos que estão agora, nesse momento, precisando de auxílio. Peço, Senhor, nesse momento também a oportunidade
de pedir pelos irmãos que estão nas ruas, que estão nesse frio que está fazendo hoje aqui no Rio de Janeiro, que esteja todos eles amparados, Senhor, porque muitos irmãos que estão necessitados, estão nas ruas e precisam de amparo, de auxílio, de ajuda. E nesse momento que eles possam ser cobertos com o seu amor, com o amor de todos os mentores espirituais de luz, de seus anjos, possam estar guardando eles, cobrindo eles com isso, com esse amor, com essa luz, com essa energia positiva, essa força, essa luz que o Senhor tem, Senhor, meu Deus, que olhe para o nosso planeta, que possa nos amparar. Olhe também para aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão com doenças sérias, algumas com esse vírus que ainda está no planeta, e também outros com doenças terminais, que possam estar também com o mesmo auxílio, com o mesmo amparo, com a mesma luz, podendo estar tendo aquela força, compreensão, e que possamos elevar nossos pensamentos e mandar para esses irmãos essa força, esse amor, né? Esse calor humano para todos eles. Agradeço pelos estudos de hoje, que nós quarta-feira estaremos aqui, aliás, segunda-feira estaremos de volta com o livro do Evangelho, e que possamos estar passando o nosso final de semana em paz, que todos nós daqui do grupo tenhamos saúde, proteção e orientação, nossa compreensão, nosso amor por todos. Nós somos um grupo de muita compreensão e união. Agradeço por isso, Senhor, e por tudo na nossa vida. Estejamos em paz nesse final de semana e sempre, com a sua proteção. Que assim seja, assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite a